Graça e a paz para todos. Bom dia. Amém? Glória a Deus. Nesta manhã temos mais uma gravação de um novo vídeo. Amém, igreja? Glória a Deus, que será o resumo do tema, ou seja, do assunto chamado a Babilônia, do Apocalipse, do capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Vocês sempre acompanhem esses vídeos com a leitura da palavra do Senhor, para que Deus venha fazer com que vocês tenham o entendimento, ou seja, a compreensão do que é relatado historicamente dentro das Escrituras Sagradas, amém? Com a iluminação do Espírito Santo, né? E a reflexão da palavra do Senhor, que é a meditação na palavra do nosso Deus, amém? Querida igreja do Senhor, povo de Deus, é a terceira parte do vídeo. Temos aí anterior a primeira parte, a segunda parte, essa aqui é a terceira parte, que eu estarei resumindo acerca da Babilônia, para você como irmão e irmã, para vocês igreja que estão no segmento, faz parte da igreja do Senhor. É uma palavra que é muito difícil de ser entendida acerca da Babilônia no Velho Testamento e a Babilônia no Novo Testamento, amém? Então estarei chegando ao final, tá? Resumindo a conclusão da Babilônia, amém? Vimos que damos início com o Apocalipse capítulo 17, amém? A mulher sentada sobre a besta, toda adornada, toda adornada com joia, com prata, com ouro, nós podemos ver, e contendo em mãos uma taça, e dentro daquela taça tem ali as coisas abominável, ou seja, abominável dentro daquela taça, contendo ali um vinho, né? Louvado seja Deus, como o dito falar no anterior, no vídeo primeiro, na primeira parte do início do vídeo, na segunda parte, doutrina, ensinamento, amém? E o capítulo 14, louvado seja Deus, do Apocalipse, capítulo 14, aleluia, amém? 14:8, o tema fala acerca das mensagens dos 3 anjos, amém? Vou estar lendo o versículo 6, pelo menos 6, depois vamos ao 8, glória a Deus, amém, igreja? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar ou anunciar aos que habitam na terra, e cada nação, tribo, língua e povos, dizendo, 7, com voz forte, temam a Deus e dêem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? 6:7, verso 6:7. Temos a mensagem final. Temos o evangelho eterno, que o apóstolo João, ele vê os 3 anjos voando sobre o céu, trazendo o evangelho eterno. Fala evangelho eterno, fala trazendo a mensagem correta, a mensagem verdadeira, as boas novas da parte de Deus para os habitantes aqui na terra. É evangelho, boas novas. Evangelho, boas novas, é uma mensagem nova, amém? E nós cremos que a mensagem é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o evangelho, amém? Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia,
que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Bem, meu querido, então o segundo anjo, ele proclama, anuncia, falando, caiu a grande Babilônia, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Caiu a grande Babilônia, louvado seja Deus, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua fornicação. Então nós vamos entendendo, né, a palavra Babilônia, né, glória a Deus, aleluia, e vocês vão chegar a entender o significado, né, mesmo hoje atual, da palavra Babilônia, ou seja, sentido literal e sentido espiritual, né? Então o anjo fala, caiu a grande Babilônia, ou seja, nos tempos de hoje, igreja, nós estamos vivendo um tempo que a Babilônia está dentro das igrejas, né? Ou seja, precisa essa Babilônia cair, ela precisa cair, ela está de pé operando, está de pé agindo dentro das igrejas. De que forma, pastor Severino, de que forma? Irmão e irmã, a Bíblia diz no Apocalipse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Quem tem entendimento, calcule. Então falta o entendimento, louvado seja Deus. Para você ter o entendimento sobre a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, mas não é estudar de toda forma, ou de toda maneira, ou com todos, não. Estudar a palavra de Deus na justiça de Deus, estudar na retidão da justiça de Deus. Em João 17, João no Evangelho 17, está registrado, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos a Bíblia aqui como fonte de verdade, mas nós temos uma massa enfermentada, cheia de fermento. Nós temos uma massa muito grossa, temos um pão cheio de massa. Esse pão, que pão seria esse? Louvado seja o nome do Senhor. Cheio de massa. É uma massa de cristão, ou seja, é uma massa de cristão, massa de manobra. Você vai fazer o pão, então você vai trabalhar a massa, depois vai jogar o fermento para você fazer um pão. O pão deveria sair um pão perfeito, um pão não fermentado, que tem massa que o padeiro bota muito fermento, então o pão até amarga, porque aquele pão foi mal trabalhado, aleluia, aquele pão foi mal feito, aquela massa foi preparada de todo jeito. Amado, hoje é assim, louvado seja Deus. Dentro das igrejas, hoje são assim, as vidas sendo trabalhadas de toda forma, sendo preparadas de toda maneira, de toda forma. Entra fermento de fariseu, ou seja, doutrina que não tem base, nem apoio, nem princípio das escrituras sagradas. Então isso é preparado de todo jeito, as vidas ministerialmente ou espiritualmente diante de Deus. Isso é uma confusão, glória a Deus. Isso é uma Babilônia, né? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A Babilônia vai cair hoje, amado irmão e irmã. Não importa a denominação, não importa a igreja, não me interessa. O que interessa é que o pastor recebeu a verdade. Eu recebi isso aqui, ó. Eu recebi a palavra, está selada aqui, ó, na minha mente e na tábua do meu coração, para a glória do meu Deus. O selo aqui do ministério é João 17, a tua palavra é a verdade. 1 de Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo exorta, adverte o ministro Timóteo para o ministério. Dentro do ministério, Paulo de longe, Paulo fala, Timóteo, se eu demorar a chegar aí, já vou te exortar como se deve andar na casa de Deus, que é a igreja e a coluna ou a baluarte da verdade. Onde é que você encontra hoje verdade
dentro de igreja, essa confusão aí, essa confusão, a mentira dentro, é mentira, é engano com verdade, é uma mistura, são meias verdades apresentadas e mais engano e mentira. Então isso é uma confusão, deixa você com a sua mente, irmã, na confusão. E se você está na Babilônia, você está na Babilônia, sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4, a advertência de Deus para os tempos atual de hoje, ao século 23, para a igreja brasileira, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice de vossos flagelos ou de vossos pecados. Sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas, ou seja, para que não seja castigado, porque está dentro de Babilônia, dentro do sistema religioso, sai dele, povo meu. Irmão, irmã, abre os olhos, a Bíblia aqui, a Bíblia, ela tira as escamas, vai cair a Babilônia hoje, da tua vida ministerial, aleluia, vai cair a Babilônia hoje, da tua vida espiritual, varão, varoa, igreja, vai cair hoje, está caindo na graça, aleluia, está caindo a confusão da tua mente, essa confusão aí, está tomada por confusão, essa confusão na tua mente, vai cair hoje, glória a Deus. E o anjo diz, caiu a grande Babilônia, amém? Então a mentira hoje está caindo do teu coração, a verdade, João 17 e João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje a verdade entra na tua mente, hoje a verdade entra no teu coração. O que é, pastor, isso aqui? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salmo 119, 105. Querido, não queira andar na escuridão, não queira andar na escuridão, anda na lâmpada, anda na luz, a palavra na frente da tua vida ministerial, a palavra na sua vida espiritual, a palavra na tua vida literal, é Cristo conduzindo, sai dele, povo meu, sai dela, povo meu. Hoje a mentira cai por terra, o engano hoje cai por terra, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E no versículo 8, né? Seguiu-se outro anjo, né? Segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Fornicação, prostituição é o mesmo que idolatria, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Segunda carta aos Coríntios, amém? Segunda aos Coríntios 4, segunda carta aos Coríntios 4, glória a Deus, aleluia. Segunda aos Coríntios 4, aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir do verso 1, primeiro, amém? Tesouro em vaso de barro, esse é o título, o tema, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia, que nos foi dada, não desanimamos. 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto. 4. Nos quais o Deus deste mundo, ou deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? 2 Coríntios 4, a partir do verso 1, do 1 ao 4, reflexão e meditação, quando você estiver meditando, assistindo esse vídeo, amém? É o ministério do apóstolo Paulo,
é o ministério de Paulo. Vocês sabem que Paulo foi chamado por fora. Paulo foi chamado, não foi por dentro da igreja, foi por fora da igreja. O 13º apóstolo, Paulo, seguidor de Jesus. Paulo recebeu a mensagem do evangelho diretamente, foi por intermédio da pessoa chamada Cristo Jesus, o fundador da igreja, a coluna, ou as bases, ou a pedra principal, angular, Cristo Jesus. É Ele, a igreja está em Cristo, louvado seja Deus. E Paulo vai falar acerca do seu ministério. Aleluia. Tesouro em vaso de barro. Vamos entender já, tesouros em vaso de barro. Somos nós somos vasos de barro, né? Somos também tesouro precioso para Deus, amém? Os vasos do Senhor, louvado seja o nome santo. Mas Paulo, ele vai falar, glória a Deus, aleluia, verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Amado, isso é muito grave, né? Igreja, isso é muito grave. O adultério espiritual. O adultério espiritual, qual ele é pouco visto? O adultério espiritual, a prostituição espiritual, ela é pouco falada, é pouco relatado, ou seja, é mencionado muito pouco, é falado muito pouco, né? O ditado é esse: aonde estiver falando de Deus, da palavra de Deus, eis que eu estou recebendo. Não é bem por aí, meu amado, não é bem por aí, minha querida, não é bem por aí, meu irmão. Vai com vigilância, vai se cautelizando, meu amado, vai com moderação, vai na equidade, vai no equilíbrio, vai na justiça que é a palavra, para você não ser corrompido ou enganado. Adultério é muito grave, o adultério espiritual, a prostituição da palavra de Deus. Lembram que no início do tema sobre a Babilônia, nós temos a descrição da prostituta mãe, no capítulo 17 do Apocalipse, amém? Que é a igreja católica romana, e a doutrina dela está espalhada dentro do poder religioso, e dentro do poder civil, e dentro do poder legislativo, e dentro do poder executivo, e dentro do poder judiciário, e dentro da medicina se encontra as doutrinas adulteradas, os cálices derramados. Lembra o que está escrito lá, né? Que, aleluia, os reis da terra se prostituíram ou fornicaram com essa mulher, a prostituta principal. Quem? A igreja católica romana. São com o cálice dela, são os cálices, são os ensinamentos, as doutrinas. Uma igreja que tem o coração duro, uma igreja que é avarenta, uma igreja que ela é idólatra. Mas não é só porque ela é vista pela referência ou pelas características biblicamente de uma igreja que ela não somente ela venera as imagens de escultura, né, que também é idolatria, mas porém, porque ela é idólatra, porque ela é prostituta, porque ela prostitui a palavra de Deus, ela adultera a palavra de Deus. Só na Bíblia que eles utilizam, os seguidores deles, são 76 livros, amém? 76 livros a mais da Bíblia evangélica da nossa, aleluia. E os intermediadores deles são muitos. Então eles não somente acreditam em Cristo Jesus, e não só recebem a Cristo Jesus, como também eles também têm os seus intermediadores, e são muitos. A Maria é um deles por principal, que eles acreditam que a salvação também está em Maria também. Nós sabemos que não está, só está em Cristo Jesus, amém? Então é prostituição, é adultério, é o adultério da palavra de Deus. E Paulo vai falar: nós recomendamos na consciência, ou a consciência de todo homem na presença de Deus. Não andamos desfraudando a palavra de Deus, não andando adulterando, aleluia, a palavra de Deus. Amado, o adultério também é espiritual,
ou pastor, ou mestre, doutor, ou teólogo, o adultério também existe da palavra de Deus. Você sabe que existe. Você é um professor da escola ou de escola dominical. Você é um professor dentro de faculdade teológica. Então você sabe que existe o adultério espiritual, ou seja, existe a prostituição espiritual. E ela só é vista como prostituição espiritual, ela só é vista como adultério por intermédio ou por meio de ensinamento, doutrina, conjunto de ensinamento que não tem base e não tem apoio nas escrituras sagradas. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vimos e entendemos que o sistema religioso, ele é uma fonte de doença. O sistema religioso implantado ou plantado dentro das igrejas em um pleno século 23, isso é uma doença venenosa, isso é uma pragana, doença venenosa. E o sistema universal, e o sistema global também. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você, como igreja, independentemente do cargo, a função ou a posição ou o título que você carrega, quando você deixa de depositar a sua fé, a sua confiança, aleluia, o teu seguimento na palavra de Deus, você precisa estar na necessidade que Cristo Jesus restaure a tua saúde, a saúde física. Aí você acredita que a medicina tem e pode curar você. Isso é uma Babilônia, isso é uma mentira, isso é um engano. Cai por terra, cai por terra essa mentira da tua vida, varão. Cai por terra da tua vida, varoa. Cai por terra ou da tua vida, pastor. Cai por terra, presbítero. Cai por terra, doutor, mestre. Cai por terra, igreja. Essa mentira, isso é uma Babilônia. Só quem tem cura é Jesus, só quem cura é Jesus. Restauração na vida espiritual, restauração na vida ministerial, restauração no corpo, é a palavra de Deus, a palavra de Deus, aleluia, aleluia. Diz o Senhor na sua palavra, quem tem ouvido, aleluia, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Deus está falando com você nesta manhã, aleluia. Quem tem entendimento, calcule que é a seca. Quem tem entendimento, calcule que o número da besta é 66. Você também sabe qual é o número da besta? Esse número que está sendo apresentado, essa marca é para você. Procura no Senhor, procura em Deus, busca em Deus, no Espírito Santo, e tu vai ver a profecia certa, a revelação certa, sem erro algum. O 66, o que significa o número da besta? A tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Querido, nesta manhã, a Babilônia, a confusão está caindo da tua vida nesta manhã, essa confusão brava. Amém? Vamos ao livro de Gênesis capítulo 11. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Então, a gente podemos ver, glória a Deus, no ministério de Paulo, que Paulo se preocupa com os crentes, com os cristãos, e Paulo diz, nós recomendamos na consciência de todo homem, na manifestação da verdade, porque Paulo recebeu a verdade, Paulo recebeu a transmissão ministerial por Cristo Jesus, vocação ministerial, não dentro da igreja, fora da igreja, e foi o mais que trabalhou, foi pela graça, foi o mais que foi usado para escrever 13 epístolas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ministério reconhecido. E muitas vezes, a gente lendo as epístolas de Paulo ali estava sendo ali desacreditado. A autoridade apostólica. E o ministério do apóstolo Paulo, a vocação sendo questionada pelo aqueles chamados perseguidores, pelos perseguidores de crença e de religião. Paulo sendo desacreditado, ou seja, a autoridade apostólica ministerial, o selo do ministério de Paulo sendo desacreditado, posto em questões de dúvida, de opinião de religioso. Hoje não são assim, porque o sistema é religioso. Quando você não tem o teu segmento na palavra de Deus, quando você não tem a sua credência
credência, quando você não tem a tua origem, a origem ministerial, a origem espiritual, quando você não tem o nascimento na vocação ministerial da palavra, então você vai colocar em dúvida um ministério ou uma autoridade espiritual que foi posta e levantada pelo Espírito Santo. O que? A cegueira na tua mente, cegueira nos olhos, sem entendimento, porque o sistema ele fecha, o sistema ele bloqueia para você não enxergar a lâmpada que é a palavra de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 11. Amém, igreja? Gênesis capítulo 11. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus santo de poder, Deus de glória. Gênesis capítulo 11. Amém? O tema fala sobre a Torre de Babel. Versículo 1. Amém? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. 2. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, queimamos-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. 4. Disse: venha, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e teremos celebração. Celebração. O nosso nome. Vamos celebrar o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para não sejamos espalhados por toda a terra. 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: 6. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não havemos restrição para todos, né, que planejam fazer. 7. Venha, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. 8. Assim o Senhor os dispensou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. 9. Por isso a cidade foi chamada de Babel. Isso é o 8. Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou por toda a superfície da terra. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio que a igreja também tem esse conhecimento e entende, né? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que ali os filhos dos homens, os descendentes dos filhos de Noé, foi eles que povoa a terra, né? E vamos entendendo. E ali os descendentes, eles iniciaram ali aquela obra, aquela tal famosa construção chamada a Torre de Babel, mas eles não foram bem aventurados, ou eles não foram adiante, né, ou bem sucedidos, né? Eles não foram bem, né? Eles chegaram à sua meta, eles chegaram à conclusão do projeto que eles estavam em mão. Eles estavam com um grande projeto em mãos, era erguer aquela torre o mais alto possível e chegar ao topo do céu. Olha a curiosidade, olha a meta, olha o desejo que estava no coração daquele filho dos homens. Então a gente vê que Deus parou aquela obra. Por quê? Deus viu o que estava sentado, o plano, o projeto no coração daqueles homens, daquela nação, daquele povo. Hoje também não é assim? Hoje é assim, é Babilônia. A Babilônia, né? E ali foi visto como Babel, ou seja, literalmente, nós traduzimos a palavra de Babilônia por Babel. Babel é confusão, E hoje nós não temos, no tempo atual, hoje, a Babel hoje, a confusão religiosa, é muita confusão hoje, religiosa, são os projetos, são os planos que são realizados,
não somente estabelecido dentro de sistema religioso, são muitas metas a ser a conclusão, a ser tirada até o final, do início até o final, a concluir esses projetos, esses planos, que são os planos, projetos, desígnios de mentira, de confusão, de engano, para enganar você que é um fiel, uma fiel seguidor de Deus, você que não tem entendimento da palavra de Deus, o real entendimento, é enganado pelo sistema religioso. Isso é Babel, é confusão, é sistema religioso. E o Apocalipse capítulo 18 está registrado lá, né? O anjo falando, né? O anjo falando, sai dela, povo meu, sai dela, sai da Babilônia. Caiu a grande Babilônia, caiu a mentira, caiu o erro da tua vida. Abre teus olhos, desperta, tu que dorme, o Senhor está esclarecendo a tua mente que está dentro de um sistema preso, está sendo enganado pelo sistema religioso. Jesus não é sistema, a Bíblia não é sistema, a Bíblia é o canal da verdade. A igreja é a casa de Deus, a casa da verdade, a casa não é a casa de mentira, de engano. Babilônia é um lugar que se tornou morada de Satanás, de demônio. Apocalipse capítulo 18, versículo 2, se tornou-se morada, refúgio de toda espécie imunda. No sistema se encontra demônio capacitado, demônio principado capacitado em ciência, em conhecimento, a criatividade pelos anjos, pela hierarquia dos anjos. Os anjos têm conhecimento, os anjos são criados superior a gente, ao ser humano. Aleluia. Gênesis capítulo 2, Gênesis